Você já parou para pensar por que diversas religiões diziam que o tempo que dura o seu orgasmo é o que determinará sua atração pela riqueza? E por que diversas tradições milenares nos ensinam que, se queremos ser prósperos tanto espiritualmente quanto financeiramente, precisamos desassociar o orgasmo da ejaculação? Desde a sua infância, você foi condicionado a acreditar em 3 coisas que hoje estão travando a sua vida. A primeira é que o orgasmo tem um tempo fixo, como se fosse algo limitado pela sua biologia, como se você tivesse sido programado para durar apenas alguns segundos e ponto final. A segunda é que o prazer está confinado apenas a uma única parte do seu corpo, como se todo o resto fosse apenas coadjuvante, como se o êxtase não pudesse ser sentido em outras partes, ou até mesmo no seu corpo inteiro. E a terceira, e talvez a mais limitante de todas, é que orgasmo e ejaculação são a mesma coisa, quando na verdade são fenômenos completamente diferentes. Essas 3 crenças não só te afastam de uma sexualidade mais elevada, mas também te desconectam da sua capacidade de magnetizar abundância, saúde e principalmente riqueza. Pois, segundo antigas tradições milenares, é justamente no momento do orgasmo que uma porta sagrada se abre, onde o que é visualizado em mente é quase que instantaneamente manifestado. O problema é que as pessoas só conseguem manter essa porta aberta por alguns segundos, e logo após ela já se fecha novamente, com você nunca conseguindo ir além. E a única forma de você deixar essa porta aberta por minutos, e até mesmo horas, é ativando o que as tradições ocultistas chamam de músculo do espírito. Um pequeno ponto localizado perto das suas áreas genitais e que hoje está totalmente atrofiado. Esse músculo, quando associado à técnica que era usada desde a época do Egito, permite controlar o orgasmo, separá-lo da ejaculação e acessar níveis tão elevados de prazer que sua vibração se torna um gigantesco imã para a riqueza. E a boa notícia é que você não precisará entrar em nenhuma ordem iniciática ou em nenhum grupo ocultista para descobrir, pois hoje, nesse vídeo, pela primeira vez em um vídeo do YouTube, ela será revelada para você. Durante a história, quem dominou esse conhecimento simplesmente obteve poderes inimagináveis. Steve Jobs, Nikola Tesla ou até mesmo Isaac Newton. Todos sabiam que essa mesma energia que pode estar te levando à ruína pode te transformar em uma pessoa extremamente magnética, capaz de atrair qualquer coisa que você desejar. E não é só teoria. A própria namorada de Steve Jobs revelou em entrevistas que quando eles faziam sexo, ele nunca ejaculava, mas que ainda continuava tendo o mesmo prazer. Jobs utilizava exatamente essa técnica de retenção para manter sua energia criativa em alta e atrair tudo aquilo que ele conquistou. Isso porque, se você quer manifestar algo, seja bons relacionamentos, riqueza, saúde ou espiritualidade, precisa entender que a lei da atração vai muito além de só pensar positivo e esperar que o universo te entregue tudo de bandeja. No livro Como se tornar sobrenatural, o Dr. Joe Dispenza reforça a ideia que, para mudar a nossa realidade, o corpo precisa estar biologicamente preparado para viver essa nova realidade antes mesmo dela existir. O cérebro e o sistema nervoso precisam ser programados para sentir como se a experiência já estivesse acontecendo. Ele explica que o nosso corpo não sabe diferenciar uma experiência real de uma intensamente imaginada. Se você se coloca em um estado emocional profundo e gera sensações biológicas correspondentes, seu corpo começa a reagir como se já estivesse vivendo essa realidade. Isso altera seu campo eletromagnético, seus neurotransmissores e até sua expressão genética, alinhando sua vibração e sua biologia com a realidade que você deseja manifestar. Certa vez, um homem que hoje roda podcasts pelo YouTube contou que antes de conhecer a técnica que você vai descobrir neste vídeo, sua vida era uma completa desgraça. Ele havia perdido o emprego que trabalhava em uma companhia aérea. Estava prestes a ser despejado do aluguel. E, para piorar, sua mulher o deixou porque já não aguentava mais uma vida de miséria. Por ironia do destino, tudo que lhe restava eram milhas suficientes para comprar apenas uma passagem de ida. Sem nada a perder e já interessado pela espiritualidade oriental, ele tomou a decisão, embarcar para a Índia. O pior que poderia acontecer seria virar mendigo em uma terra sagrada, o que, segundo ele, ainda seria melhor do que ser mais um no centro de São Paulo.
Chegando lá, passou dias vagando sem rumo, dormindo em lugares baratos, comendo o mínimo possível, tentando entender o que tinha acabado de fazer. Até que num encontro aparentemente aleatório, ouviu falar de um templo afastado, onde ensinavam algo que ele já tinha ouvido falar: Tantra. Movido por algo que ele mesmo não sabia explicar, foi até lá. Logo ao chegar, ele foi recebido por um monge que lhe disse algo que o deixou chocado. Você está falido porque sua alma parou de vibrar prazer. Esse monge explicou que todo o sofrimento que ele vivia era reflexo direto da ausência de prazer em suas células e em seu campo vibracional, e que enquanto ele continuasse tentando mudar a vida lá fora, sem transformar primeiro o que estava vibrando por dentro, nada ia adiantar. O problema não era o mundo, era a frequência. Se ele quisesse transformar sua vida, precisaria usar do maior prazer que Deus lhe deu, o prazer do orgasmo, para se sintonizar com a realidade que deseja. Porém, não por poucos segundos, e nem perdendo sua energia vital nesse processo, mas a conservando, enquanto mantém esse prazer 24 horas por dia. E ali começava sua iniciação. Os mestres tântricos o ensinaram que é legítimo procurar duas coisas na vida: boga e yoga. Boga significa desfrutar, os prazeres da vida, os sentidos, o mundo material. Yoga é união, o retorno à origem, à consciência divina. E a verdadeira elevação espiritual não está em escolher um e negar o outro, mas em harmonizar os dois, porque o êxtase com Deus só é possível quando corpo e espírito andam juntos. Se apenas o prazer mundano fosse o caminho da iluminação, muitas pessoas já teriam virado um avatar. Mas se apenas a repressão, a retenção dessa energia fossem suficientes, não existiria tantos homens tidos como santos, como muitos padres, que foram protagonistas de crimes abomináveis. O prazer sem consciência vira vício. A espiritualidade sem prazer vira neurose. Como dizia o sábio Buda, o caminho não é o da renúncia cega, nem da entrega desenfreada, é o caminho do meio. Assim, através de uma técnica que você descobrirá nesse vídeo, ele começou a experimentar algo totalmente novo. Orgasmos que percorriam o corpo inteiro. Não duravam segundos, mas minutos, até mesmo horas. E o mais impressionante, sem a perda da energia vital, sem o esvaziamento que ele sempre associou ao prazer. Era diferente de tudo que já tinha sentido. Quando voltou ao Brasil, não era mais o mesmo. Sua ex-mulher, ao vê-lo, não conseguiu resistir. Era como se fosse atraída por um campo invisível, não uma sedução comum, mas um forte magnetismo. E as oportunidades começaram a surgir como nunca antes. Propostas que ele jamais teria cogitado. Convites inesperados, portas que antes nem pareciam existir, agora se escancaravam sem esforço. Tudo que ele tocava, prosperava. Não porque ele virou um gênio dos negócios, mas porque ele finalmente estava conectado com uma energia que cria, que expande, que manifesta. Aquela energia que tantos ignoram ou desperdiçam todos os dias. É aquele famoso toque de Midas, que muitas pessoas têm, mas não sabem explicar. Hoje, aquele homem que parecia ter nascido com tudo contra ele, comanda uma das empresas mais conhecidas do Brasil. E se você acompanha os podcasts mais populares do YouTube, já deve saber de quem eu tô falando. E não para por aí. Um dos psicólogos mais famosos do mundo também já tinha comprovado isso. Wilhelm Reich, discípulo de Freud, criou a chamada câmara orgônica, ou, como ficou popularmente conhecida, a câmara do sexo. Essa câmara tinha a função de acumular, concentrar e redirecionar a energia sexual. E pasme, ele colocava casais para fazer sexo dentro dela, principalmente casais jovens e saudáveis. A energia durante o ato era armazenada e depois transferida para pessoas doentes, com a intenção de curá-las. Sim, Reich fazia pacientes com câncer sentarem dentro da mesma câmara onde antes havia sido liberada a energia sexual. Porque o orgasmo verdadeiro não era apenas prazer, era eletricidade viva. Era um tipo de campo gerador de vida, capaz de regenerar tecidos, fortalecer o sistema imunológico e alterar o estado mental de qualquer pessoa. Claro, ele foi perseguido, censurado, seus aparelhos foram confiscados, seus livros queimados e ele morreu na prisão. Mas o que incomodava o sistema não era só sua rebeldia, era o fato de que ele estava tocando na coisa mais poderosa que existe, e o sistema
não quer que o povo tenha poder. E é justamente por esse assunto ser tão censurado que ao longo de todos esses anos eu desenvolvi um material com todos esses segredos mais profundos da energia sexual, livre de quaisquer censura. Para quem quiser se aprofundar nesse tema, vendo coisas que eu não posso mostrar abertamente por aqui, o link está na descrição. E agora, chegou a hora mais importante, a prática. Então se livre de qualquer distração e vamos começar. Imagine uma escala de 1 a 10. O número 1 representa o menor prazer durante o ato, e o 10 corresponde ao clímax do orgasmo. A forma como a maioria das pessoas vive essa experiência é quase sempre a mesma. Durante o ato, o prazer oscila entre 4 a 6, até que, de repente, em poucos segundos, dispara para o nível 10, e o orgasmo acontece, fazendo com que logo em seguida todo o prazer e magnetismo caia para níveis abaixo de 0, deixando a pessoa em estados de vazio, muitas vezes acompanhados de ansiedade e até depressão. O que propomos aqui é uma mudança radical desse paradigma. Em vez de viver esse ciclo rápido de prazer e queda, a ideia é manter essa porta sagrada aberta por muito mais tempo, expandindo a intensidade gradualmente, em níveis cada vez mais altos. Assim, você não apenas prolonga a experiência, como também desperta um poder magnético capaz de atrair a vida que deseja. E o mais fascinante é que, nesse processo, você desenvolverá um controle tão profundo sobre a sua energia, que será capaz de alcançar o orgasmo sem a necessidade da ejaculação. Para isso, você irá aprender agora a usar um músculo que até então está atrofiado em seu corpo. Os antigos ensinamentos afirmam que fortalecer esse músculo aumenta a vitalidade, atrai prosperidade e principalmente proporciona o controle do orgasmo. Na parte científica, esse músculo ainda é conhecido por proporcionar maior prazer e controle durante o ato. Não é à toa que ele se encontra perto da sua região genital. Embora oculto, esse músculo já foi citado em textos bíblicos, em tradições tântricas, na antiga civilização grega ou até mesmo no Egito. Esse músculo se chama períneo. O períneo fica localizado na região entre os genitais e o ânus, e é como um interruptor oculto que controla a energia vital. Quando contraído de forma consciente, ele impede a ejaculação precoce e redireciona a força sexual para dentro do corpo, transformando o prazer físico em energia espiritual. É exatamente esse músculo que, quando treinado, permite ao praticante prolongar o êxtase, circular a energia pela coluna e expandir a consciência. Em outras palavras, dominar o períneo é como aprender a abrir as comportas de uma represa. Em vez de desperdiçar a energia, você a armazena e a usa para criar vitalidade, espiritualidade e riqueza. E a boa notícia é que você pode sentir esse músculo agora mesmo. Quando estiver urinando, experimente interromper o fluxo de xixi no meio do caminho. Esse é o períneo em ação. Outro jeito simples é quando você precisa segurar um gás para não escapar em público. O músculo que você contrai é exatamente o mesmo. Essa contração é o primeiro passo. Treine algumas vezes ao dia, contraindo e relaxando o períneo por alguns segundos. Com o tempo, você vai perceber que consegue ativá-lo de forma consciente, sem depender de estar urinando ou segurando gases. É nesse ponto que ele se torna seu aliado no controle do orgasmo e no redirecionamento da energia vital. Quando você já estiver conseguindo contraí-lo com facilidade, você irá começar as práticas durante o ato. Você pode começar essas práticas sozinho ou acompanhado. Algumas pessoas relatam que preferem começar sozinhas, pois facilita a concentração. Durante o ato, você não irá pensar em mais nada. Toda a sua concentração precisa estar direcionado ao prazer que está sendo sentido. Se vier algum pensamento, apenas o deixe passar, quase como um estado meditativo. Durante a prática, você vai adotar uma escala de prazer de 1 a 10. 1 representa o início da excitação. 10 é o ponto do orgasmo. O objetivo não é correr até o 10, mas aprender a se manter por longos períodos entre os 7, 8 e 9. É nessa faixa que a energia do prazer se acumula no seu campo vibracional, atraindo a riqueza que você tanto deseja. Mas aqui vai o grande segredo.
para manter esse nível de prazer tão alto, sem que aconteça a ejaculação. Agora que entra o papel do períneo. Quando sentir que está prestes a ultrapassar a linha do 9 em direção ao 10, faça uma contração leve e consciente do períneo, junto com uma respiração profunda. Essa ação segura momentaneamente o reflexo da ejaculação. Logo em seguida, relaxe o períneo e permita que a respiração espalhe a energia pelo corpo inteiro, tirando-a do foco apenas nos genitais. Esse ciclo de contrair o períneo, respirar e relaxar é o segredo. Com o tempo, algo extraordinário acontece. Você descobre que é possível atingir o mesmo prazer intenso do orgasmo, mas sem ejacular. O corpo treme, a mente se expande, mas a energia permanece dentro de você, circulando e se multiplicando. E o que é visualizado durante esse estado será atraído quase que instantaneamente para você. Fazendo essa técnica pelo menos uma vez por semana, sua vida irá mudar completamente. Você irá se surpreender com o nível de prazer que você poderá sentir e, consequentemente, da riqueza que estará sendo atraída para sua vida. Devido a esse músculo estar perto da área genital, eu não pude mostrar 100% da sua prática por aqui. Se até algumas palavras eu precisei censurar, imagina isso. Então, se você deseja se aprofundar, a solução que eu encontrei foi tudo que eu não pude mostrar abertamente por aqui. Eu reuni todo esse material secreto em um super e-book que está no link aqui embaixo na descrição. É um material que vai transformar completamente a sua vida por um valor simbólico que é menos de 1% do valor que eu gastei para aprendê-los ao longo de todos esses anos. Então aproveite antes que a censura chegue por lá também. E para quem quiser saber como visualizar da maneira certa durante o ato para potencializar ainda mais a manifestação de desejos, eu te recomendo assistir agora a esse vídeo aqui. Muito obrigado e eu te espero lá.